Caio, uma mulher, ela escreve assim: rejeição. Meu avô abusou de mim quando eu era menina. Sofri muitas rejeições ao decorrer da minha vida. Hoje é muito difícil me relacionar com pessoas. Ela diz a idade? Oi? Ela diz a idade dela? Não fala. Não fala. Manda a idade. Ela tá com a gente aqui. Manda aí a idade, por favor. É importante para eu saber por quê. Mas ela fala de marido. Então ela, né? Ela já tem uma certa maturidade. Ela é adulta, é. Hoje é Mas muito... é importante também porque tem diferença entre um adulto de 25 anos e um adulto de 45 ou de 50 reportando um abuso infantil. O tempo conta muito na percepção do significado do trauma. Fantástico. Hoje é muito difícil se relacionar com pessoas, marido, amigos e familiares, sem achar que essas pessoas me rejeitam. Sim. Sei que eles não têm a intenção de me rejeitarem, mas não tem jeito. Eu tento mudar a maneira que eu penso. A pergunta, a família soube que ela foi abusada? Soube? Então vamos lá. Idade, se a família soube. Porque para entender a rejeição, se a família soube, essa é uma rejeição muito mais deliberada. Se a família soube que ela foi abusada e a rejeita, essa rejeição é muito mais deliberada do que se a família não soube nunca que ela foi abusada pelo avô, mas mesmo assim ela se sente rejeitada. Se a família soube e rejeita, a leitura é uma. Pode ser que eles tenham transferido a culpa para ela. Tipo, pobre do meu avô, também ela era uma menina tão isso, tão aquilo. Aí é importante saber a idade em que isso aconteceu. Porque às vezes quando o avô abusa uma menina já adolescente, há membros na família que culpam a adolescente. Que foi sensual demais pro avô. Sei. Eu já vi tanta história horrenda. Agora, quando ninguém soube e rejeita, aí é a questão da gente começar a querer saber o que emana dela em relação a ter sido rejeitada. Porque ela pode provocar a própria rejeição que recebe. Eu sei que eles não têm a intenção de me rejeitarem, mas não tem jeito. Tento mudar a maneira que eu penso, não deixando o sentimento dominar a minha mente. Mas eu fico facilmente machucado e triste. Sei que eles me amam, mas não me sinto amada. Caio, como que eu saio dessa? Bom, então ela está agora aqui, 44 anos, acabou de relatar. E o problema não é que lhes falta amor, ela que não consegue se apropriar do amor que ela recebe. Exato. Não foi isso que ela disse? É. Então, eu tenho uma razão para perguntar a ela se a rejeição que ela diz sofrer deles é real ou é subjetiva. Não é você que se rejeita em nome deles? Não será você que não se perdoa até hoje e se rejeita no contexto da família, de modo que a rejeição parece vir deles para você, mas o que vem deles para você é apenas uma reação de defesa em relação ao fato de que você inconscientemente se rejeita tanto para com eles e para com todos, de tal modo que a sua auto-rejeição se torna quase provocativamente ofensiva para eles, e o que eles fazem é, com todo carinho por você, simplesmente se defenderem, se colocarem mais discretos, se tornam mais parcimoniosos. E aí você interpreta a discrição, a parcimoniosidade deles para com você como rejeição, quando na realidade eles talvez estejam apenas sendo discretos para com você, porque você os agride com uma atitude de rejeição que não é deles para com você, é de você para consigo mesma, que não se perdoa até hoje, porque não faz sentido dizer que você sabe tão solenemente que eles os amam, mas que você não consegue aceitar o amor deles, assumir e sentir. Quando você disse isso, ficou claro para mim que o grande imbróglio dessa história toda não procede deles, mas de ti.
É o teu coração que está todo incapacitado de se perdoar, que se julga. E eu queria que você que está aqui online respondesse para a gente. O que aconteceu? Você assumiu que culpas para você? Porque o seu problema, minha querida, não é o que você escreveu. Esse aí é o confeito desse bolo. O seu problema é culpa. Culpa antiga e guardada. Com que idade seu avô violentou você? Foi um ato só ou foi uma sequência? Houve continuidade? Quando é um ato só, é mais fácil a pessoa tratar aquilo como um abuso e se revoltar e dizer: isso nunca mais vai acontecer comigo, e não incorporar nenhum tipo de culpa. É um pouco mais fácil. Agora, quando se torna repetitivo, quando é um abuso recorrente e a pessoa cala e fica em silêncio, é ameaçada e engole a ameaça e se intimida, e a repetição acontece, depois de um tempo, quase todas as meninas abusadas se sentem culpadas, se sentem cúmplices do abusador, porque não arriscaram a própria vida, porque não gritaram, porque não fizeram um escarcéu, porque não arrombaram a porta, porque não fizeram um alarde brutal, elas se culpam. Depois que o tempo vai passando e elas vão se tornando mais fortes e resilientes, elas não se perdoam quando eram adolescentes. Não perdoam a insegurança que tinham, não perdoam a fraqueza que possuíam, não perdoam o pânico que as acometeu, não perdoam todo o estado de perplexidade emudecedora que a situação causava. Afinal de contas, era o avô perpetrando tal ato contra a netinha. Aí a pessoa que à época estava toda paralisada vai crescendo, aí casa, tem marido, começa a olhar para trás, conta a história para o marido. Nem sempre o marido é generoso, nem sempre o marido entende. Tem marido que chega a dizer: se você tivesse resistido mais, não teria acontecido. Nossa. Tem marido que diz: bom, a primeira vez eu entendo, a segunda eu entendo, mas a quarta, a quinta, a sexta, poxa, fulano. Aí imagina o tamanho da culpa que essa pessoa vai engolindo. E o marido está introjetando culpa aí, né? Tá. Se ela conta para uma amiga, e uma amiga diz: mas tem certeza que não deu para pular fora? Aí a pessoa hoje vê o avô dela, já é velho, naquele tempo não era tão velho. Já passaram 25 anos. O cara tá caquético hoje. E ela tem 44. 44. Aí ela fala para uma amiga: mas poxa, fulano, aquele velho ali, você dava um tranco e saía. Não imagina a menina com 13 anos, 12 anos, 14 anos. Há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás ele era assim. outra criatura, e ele também era outra pessoa. Então, querida, me fale aqui sobre seus sentimentos de culpa. E outra coisa, tudo que está acontecendo com você gira em torno de sentimentos. Você usa a palavra sentir no decorrer da sua carta várias vezes. É ressentimento, é sentimento, é o que não sai como um sentir adoecido, que só cresce, que só se amargura e que só se revisita nos lugares e nos sentimentos e emoções de culpa, e só adensa mais ainda aquilo, de modo que tanto mais quanto você se afaste do episódio histórico do ocorrido, mais aquilo cresce culposamente dentro de você e altera toda a sua interpretação da vida. Uma pessoa se sentindo culpada não tem como enxergar a vida com o mínimo de isenção. Preste atenção, não é só culpa. Qualquer sentimento que se fixe de maneira doidamente obsessiva na alma humana, tira toda a isenção da pessoa para análise equilibrada do significado das coisas. Deixa eu aplicar isso a você. Com toda essa culpa e com toda essa falta
de perdão, é impossível você olhar para os seus parentes e não atribuir a eles um olhar de juízo para com você, porque você mesma não para de se julgar o tempo todo. Você olha para eles e vê neles o reflexo da culpa que em você não perdoou. Você olha para eles e vê neles o olhar que não é deles para contigo, é de ti para contigo mesmo, para contigo própria. É de você para com você mesma. Transferido para o outro, que passa a ser o reflexo do que você não quer enxergar em você. E fica mais fácil projetar para o próximo. Por favor, seu problema é necessidade de auto-perdão, de se perdoar na presença de Deus, porque você já está perdoada, minha filha. Você nunca nem foi culpada de nada. Nunca nem foi culpada de nada. Imagina, você pedir perdão a Deus por ter sido estuprada pelo seu avô. Só se Deus fosse o seu avô e o seu avô fosse o diabo. Ao contrário, minha filha, perdoados estão os teus pecados. Se perdoe agora em nome de Jesus. Encontre os seus familiares com naturalidade. Encontre-os perdoada e você vai ver como não existe neles esse olhar. Perdoe-se e você já não enxergará a reação neles, porque a rejeição que você atribui a eles é a rejeição que decorre da sua falta de perdão pessoal. Você não se perdoou. Por isso, por que eles perdoariam você, sabendo ou não sabendo? Se sabem, menos razão para perdoar. Se não sabem, eles não te perdoam intuitivamente, porque você não se perdoa jamais. Mas o centro de tudo é você, seu coração, que não abriu mão da carga legalista e de justiça própria, que se transformou em neurose culposa na sua alma. E você precisa aprender esse auto-perdão, que vem da cruz, vem dele. Você precisa aplicar em você, dizer: eu sei que estou perdoado. Abra aí no meu mural, abra, Gabriel, no meu mural, culpa neurótica, o neurose culposa. Um dos dois. Culpa neurótica ou neurose culposa. Você precisa ler isso aí tudo. Quanto é que tem? 59. 59, neurose culposa. Vá lá e absorva esse material todo no portal caifab.net. Também escreva abuso sexual, por favor. Abuso sexual. E você vai encontrar material que vai lhe ajudar. 97 sobre abuso sexual. Faça isso, minha filha, tá bom? E se ajude e vá me dando retornos aqui. Caio, ela volta. Ela volta? Escreve mais, que ela fala assim: Caio, não foi um ato só e não houve penetração. Foram várias vezes. Quando as famílias se encontravam, ele me tocava e pegava a minha mão para tocá-lo. Eu tinha em torno de 8 anos. E tinha um pavor de saber que iríamos visitá-lo ou quando ele vinha na minha casa, porque eu sabia o que iria acontecer. E eu soube recentemente que ele fez a mesma coisa com uma outra prima minha. Para aí. Então, minha filha, mais razão ainda para deixar isso tudo onde isso tudo ficou. Sabe? Em nome de Jesus, não leve isso. Que é isso? O cara é doido, tarado, bichinho. Ele faz esse mal às netas. E você carrega esse karma? Eu te liberto desse mal em nome de Jesus. Chega aqui pertinho de mim. Eu te liberto desse mal em nome de Jesus, meu filho. Fica livre desse mal. Fica livre desse mal. Chega aqui perto de mim. Rápido, por favor. Já. Fica livre desse mal em nome de Jesus. Senhor Jesus, tira essa neurose malignamente culposa, plantada pelo legalismo, pela justiça própria no coração dela. Ela está livre desse mal. Perdoados são os teus pecados. Amém. Fica livre desse mal. Ama a tua família e recebe o amor deles para contigo. Está desfeito esse karma psicológico em nome de Jesus. Amém.
fica livre. Amém, amém. Vamos lá, Draulio. Cara, essa coisa de rejeição também, não sei se no caso dele é apropriado, mas uma pessoa se sentir sempre rejeitada pelos outros, tem um pouco de auto-vitimização também. Depois de um tempo, sim, né? Quando a rejeição não é objetiva, ou seja, não tem ninguém rejeitando a pessoa, e ela se sente rejeitada, é total auto-vitimização. Né? Agora, quando existem pessoas de fato rejeitando, a pessoa tem sempre a possibilidade de não aceitar aquela rejeição quando tem uma identidade forte. Agora, quando não tem, quase todas, sendo rejeitadas, acolhem a rejeição e aí começa a se auto-vitimar, ter pena de si mesmo por estarem sendo rejeitadas. Cara, qual que é a causa da auto-vitimização, além dessas? É a própria pessoa. Cada pessoa carrega a sua própria causa de auto-vitimização. De modo que estabelecer causas tópicas que sejam sempre recorrentemente presentes é diminuir a visão do significado da auto-vitimização. Porque esse auto, que significa o si mesmo, a coisa em si, claro. Esse auto, tem variações absolutamente não mapeáveis. É porque cada um é um auto, né? É um auto. Então, quando você chega e quer criar uma receita ou criar uma mecânica de análise que gere ou ofereça pilares fundamentais para entender, por exemplo, a auto-vitimização, você está afastando o indivíduo do encontro com o auto-vitimado. Porque em cada auto-vitimado eu aprendo a causa dele ter se auto-vitimado. E às vezes isso cai em áreas de sutileza enorme. Por exemplo, como é que você discerne a auto-vitimização de um cara que aparentemente tem uma hiper forte, superestruturada identidade? Mas esses caras também sofrem de auto-vitimizações. Acontecem com uma sutileza tão grande, disfarçadas de outras coisas, que a maioria não percebe. É fácil identificar a auto-vitimização daquela pessoa que chega ali, depressiva, como a hiena, haha, ó dia, ó mês, ó ano, ó azar. Mas quando você chega com um cara que é um Phelps, na área dele, sim, fica muito mais difícil identificar e às vezes há áreas profundas. Às vezes o cara vira o Phelps por causa de uma auto-vitimização não tratada, que o catapultou numa outra direção. É um auto-vitimado que tomou bomba. Mas é só isso. É uma necessidade de comprovar algo para muitos, por causa de um calcanhar de Aquiles que dói todo dia na alminha do sujeito e que faz ele se lamber com pena de si mesmo. Ninguém sabe que eu sofro disso, mas também eu vou me vingar sendo campeão do mundo. E ai de mim, ai de mim. Acontece qualquer coisa, a alma humana é capaz de tudo. É isso que muitas vezes os psicólogos não entendem. Que a alma humana é capaz de tudo. Não existem camuflagens que a alma não conheça e que nela não sejam possíveis. De modo que o profeta, bem sabendo disso, exclamou que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eita, rapaz. Desesperadamente corrupto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Enganosamente corrupto. Quem o conhecerá? Meu Deus do céu. E Paulo, quando mergulha lá, volta e grita: desesperado homem que sou! Quem me livrará do corpo dessa morte? É poderoso. Por isso, amigos, eu só creio em psicologias que concluem com o selo da graça e do perdão.
E aí o Conselho de Psicologia não autoriza ninguém a terminar dizendo estão perdoados os teus pecados. Porque no fim é só isso que resolve. Estão perdoados os teus pecados. Está tudo lavado. Levanta, não culpa mais ninguém, nem a você mesmo, e vai viver livre. Em nome de Jesus. Meu Deus. O mundo começou para ti. Vai lá. É por isso que as correntes de estudo psicanalítico da mente humana são tão contraditórias. Porque os caras querem botar a listinha. Querem sempre botar a listinha. Botar a listinha, não vai rolar. Não tem listinha. Cada um tem que aprender a fazer sua própria lista. Cada pessoa que chega na tua frente, chega uma nova lista. Que você não sabe qual nova, é. E você não sabe, nem o indivíduo sabe. Vocês vão ter que aprender juntos. Isso mesmo. Aquilo ali. É lindo.